Graça e paz, irmãos. Vamos neste momento a mais uma meditação. E hoje vamos tomar a palavra que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler o que está escrito no versículo 16. Ruth 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Nós lembramos um pouco da história de Ruth, aquela moabita que ficou viúva. Saiu um casal de judeus para a terra de Moabe, saíram de Belém, Efrata, para a terra de Moabe. A situação em Belém era muito difícil e eles foram. Chegando lá, depois de um tempo, eles tiveram 2 filhos, Mahlon e Quilion. Esses 2 filhos cresceram. Um casou com uma moabita chamada Ruth, o nome dele era Mahlon. E o outro, Quilion, casou com uma outra moabita chamada Orfa. Com o tempo, o marido de Ruth, o marido de Noemi, morreu. Elimeleque. Noemi ficou viúva, mas tinha 2 filhos casados. Mas com o tempo, os 2 filhos morreram e deixaram as 2 moças moabitas viúvas sem filhos. Então, Noemi resolveu voltar para Belém, Efrata, para Israel. E na hora de se despedir, ela alforriou as 2 noras, porque ela tinha direito a ficar com elas, uma vez que o dote foi pago pelos filhos dela. Então, uma não queria, nem a outra. Mas depois que Noemi insistiu, Orfa deu uma choradinha, recebeu a bênção, foi embora. Mas Ruth simplesmente disse: não, não me instes para que te deixes, não me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de ti. Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nisso, então, o que aconteceu é que Ruth foi embora, saiu de Moabe acompanhando Noemi. E nós sabemos depois o que aconteceu. Você pode gastar os seus dias em qualquer lugar que você quiser, ou com quem você quiser, mas de repente você vai se envolver com alguém que você sente que o seu futuro está atrelado, atado àquela pessoa. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Você lembra de Eliseu, que ele deixou a sua fazenda, matou os seus bois para seguir a Elias. A Bíblia diz: ele seguia a Elias e o servia. O que leva uma pessoa a fazer isso? Ele seguiu a Elias, o profeta, para lavar as roupas do profeta, para armar as tendas onde quer que o profeta fosse, fazer a comida, cuidar de tudo do profeta. Isso é algo que nós às vezes não podemos entender, mas Timóteo, você lembra que ele grudou em Paulo, um velho que ia ser executado? O que foi que Timóteo viu em Paulo para atrelar a sua vida a Paulo? Tinha certeza. Timóteo tinha algo no seu coração que dizia que isso é que prepararia o seu futuro. Ruth, de uma hora para outra, ela grudou na sua sogra.
Se nós olharmos bem, vamos ver que Noemi era de outra nacionalidade, tinha outros costumes e costumes bem diferentes. Quando Deus quer que você cresça, Ele vai esticar você, levando à sua vida uma pessoa com experiência completamente diferente. Noemi passou a ser os olhos e os ouvidos de Ruth num mundo que ela não conhecia. Deus tinha um propósito específico para a vida de Ruth. Ele sabia o que ele queria da vida de Ruth, e o coração de Ruth se apega a Noemi, e era através de Noemi, sua sogra, que Deus ia conseguir isso de Ruth. Noemi sabia das barreiras que Ruth tinha, das dores de Ruth, da solidão da sua viuvez e de todas as suas feridas. Tudo o que Ruth precisava era apenas seguir os conselhos daquela velha, da sua ex-sogra. Ela precisava ser humilde para aprender. Ela precisava ser humilde para servir. Ela precisava estar aberta para entregar o seu coração, deixar os seus costumes, a sua terra, a sua parentela e seguir para um destino onde estava o seu coração. Você precisa, e eu também. Nós precisamos reconhecer as pessoas que Deus coloca na nossa vida, que Deus envia para a nossa vida. Precisamos ser humildes para aprender com essas pessoas que têm ideias diferentes, costumes diferentes e que sabem o que estão fazendo. Foi assim que Eliseu se tornou o substituto de Elias. Você vê que Deus operou 7 milagres através de Elias, 14 através de Eliseu. Ele aprendeu servindo. A Bíblia diz que ele seguiu Elias e o servia na humildade. Você vê que também Timóteo servia Paulo, o grande Timóteo. O grande Timóteo aprendeu servindo, ouvindo, aprendendo. E você vê, Ruth vem a ser a bisavó do rei Davi. Ela entra na linhagem messiânica. Por quê? Porque seguiu para servir. Você veja que Ruth e Noemi chegam em Belém e daqui a pouco Ruth já está catando cereais para levar para alimentar a velhinha dela. Precisamos. Nós lemos Jesus Cristo dizendo lá em João, no capítulo 13, no versículo 20, está escrito assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus Cristo foi enviado à nossa vida. Nós o recebemos e o servimos com humildade. E quem nos recebe, está recebendo a Ele e está recebendo o Pai através dele. Portanto, cuidado com as pessoas que lhe são enviadas. Olhe para elas, receba o seu ensino, porque Deus está enviando uma escola para você. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.